Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, sábado, 4 de novembro, da 30ª semana do Tempo Comum, a igreja celebra São Carlos Borromeu. Também neste final de semana está acontecendo o Recria-me na cidade de Imperatriz, no Maranhão, organizado pelos nossos membros de aliança. Também a presença dos membros de vida, os irmãos de Palmas, a nossa casa-mãe, que foram ajudar nesse Recria-me, nesse retiro. Um tempo para recriar a nossa alma, fazer um trabalho com a palavra de Deus. E você que é daqueles arredores que ainda não teve a oportunidade de participar, ainda dá tempo. Começou ontem à noite, mas hoje você ainda pode se inscrever e fazer parte, beber dessa graça do nosso carisma, através dessa graça do Retiro Recria-me. E aqui também no Rio de Janeiro está acontecendo um evento para as mães que oram pelos filhos, esse movimento da nossa igreja. Temos 1.500 mulheres participando, então rezemos por todas essas mulheres que dão este dia para viver esse tempo de encontro. Teremos a presença do nosso cardeal Dorani celebrando. Está acontecendo aqui na Casa de Retiro São Francisco de Sales e eu conto com as suas orações nesse dia, intercedendo por este grande evento, também por toda a estrutura, todo o acolhimento que a nossa comunidade tem oferecido para essas mães, para essas mulheres de oração que se unem aqui do estado do Rio de Janeiro neste sábado, dia 4. As leituras que a igreja nos oferece hoje, a primeira leitura ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Pergunto então, não teria Deus, porventura, repudiado o seu povo? De modo algum, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Não repudiou Deus o seu povo que de antemão conhecera. Então, eu pergunto, teriam eles tropeçado para cair? De modo algum. Mas, da sua queda, resultou a salvação dos gentios, para lhes excitar o ciúme. E se a sua queda reverter em riqueza para o mundo, e o seu esvaziamento em riqueza para os gentios, quanto maior fruto não dará a sua plenitude? Não quero que ignoreis, irmãos, este mistério, para que não vos tenha na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, conforme está escrito. De Sião virá o libertador, e afastará as impiedades de Jacó. E esta será minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa de seus pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então a gente vê nessa primeira leitura o olhar do Senhor que não despreza o seu povo, que não repudia o seu povo, apesar da iniquidade, apesar de caírem e tropeçar no pecado, mas o Senhor que faz um convite a se esvaziar. E ele vai dizer, aquele que se esvazia, tocarão no fruto da sua plenitude. E é tão bonito porque a leitura ela vai fazer essa retrospectiva do povo de Israel que foi salvo. E aí o Senhor, São Paulo termina, na verdade, essa primeira leitura lembrando que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E para nós é termos a certeza desse olhar misericordioso com o Senhor, mas sobretudo, quando o Senhor chama, o Senhor não se arrepende. Não se arrepende do seu chamado, do dom da graça que é dada. Deus não dá um dom e nos tira. O Senhor não dá uma vocação a cada um de nós e retira. Ao contrário, nós podemos não querer corresponder ao chamado do Senhor, ou talvez não queremos acolher o dom que Deus dá, podemos rejeitar, mas não é Deus que tira. Ao contrário, é o homem que diante da sua fraqueza, do seu egoísmo, da sua fragilidade humana, é capaz de esquecer esse dom do Senhor e a vocação ao qual Deus nos chama. Mas São Paulo vai lembrar, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende daquilo que Ele dá a cada um de nós, a vocação que Ele chama a cada um de nós. Então, nessa leitura de hoje, peçamos essa graça de entrarmos nessa certeza da vontade de Deus e de não nos arrependermos de corresponder, de darmos o nosso sim, mas pedirmos a força e a graça e a fé, sobretudo, para acreditar e sermos fiéis à vontade de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 93. Feliz o homem a quem corrige o Senhor e a quem ensinas por meio de tua lei, dando-lhe descanso nos dias maus. Pois o Senhor não rejeita o seu povo,
jamais abandona a sua herança, até que o julgamento se convertam em justiça e todos os corações retos o sigam. Se o Senhor não viesse em meu socorro, em breve eu habitaria no silêncio. Quando eu digo, meu pé vai tropeçar, o teu amor, Senhor, me sustenta. Então, o salmista de hoje faz uma exortação, mas ao mesmo tempo ele nos faz tocar nesse amor, nessa misericórdia de Deus. Ele começa dizendo, feliz o homem a quem corrige o Senhor. Então ele vai dizer, nos alegremos todas as vezes que formos corrigidos pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos corrige, porque Ele deseja nos ensinar a viver a verdadeira fé. E o Senhor nos corrige porque nós precisamos entrar, num caminho de verdade, num caminho reto. Por isso Deus corrige, por isso o Senhor corrige a cada um de nós. E não devemos ter medo da correção de Deus, não devemos nos revoltarmos contra o Senhor. E aí o salmista vai fazer exatamente alusão à primeira leitura. Ele vai dizer, o Senhor não rejeita o seu povo, jamais abandona a sua herança. E eu falava na primeira leitura, ver esse amor do Senhor que não rejeita, que não despreza o seu povo, mas ao contrário. O Senhor tem uma herança para cada um de nós e quando o Senhor dá, é sem arrependimento. O Senhor não retira, o Senhor promete uma herança a cada um de nós. E aí o salmista vai dizer, o Senhor é aquele que, quando eu tropeço, o amor do Senhor nos sustenta. Ou seja, o Senhor vem em socorro a cada um de nós. Ele estende a sua mão para nos segurar quando nós tropeçamos, quando nós caímos, quando nós vacilamos, até mesmo quando nós traímos o Senhor. Mesmo traindo o coração de Deus, Ele está sempre com as mãos estendidas e com o seu amor nos sustentando e nos ajudando a recomeçar diariamente. Então você é convidado a recomeçar na sua história de vida. Você é convidado hoje a recomeçar nesse passo de fé, de amor e de caridade que o Senhor dá a cada um de nós. O evangelho de hoje é do evangelista São Lucas. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição e eles o espiavam. Em seguida, contou uma parábola aos convidados. Ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares, disse-lhes, quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te coloques no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais digno do que tu tenha sido convidado por ele. E quem convidou a ti e a ele venha a te dizer, cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar quem te convidou, te diga, amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma glória em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, o Evangelho de hoje vai nos ensinar a pequenez, a humildade e a pobreza. Jesus que é convidado para jantar na casa do chefe dos fariseus, eles ficam observando. E Jesus que observa a postura daqueles que querem tomar os primeiros lugares, que querem estar à frente. E ele vai exortar dizendo, quando alguém te convidar, não ocupa o primeiro lugar. Não queira ser o primeiro, não queira com o orgulho e com a precipitação e a presunção, talvez estar no lugar que não é teu. Então a palavra de hoje vai nos dizer qual é o meu lugar. E quando nós não sabemos qual é o nosso lugar, nos coloquemos numa atitude de humildade, que recebe do outro. E aqui ele vai dizer, toma o último lugar, para que aquele que te convidou diga, vem para a frente, ocupa aquele lugar. Ele vai nos ensinar a nos abaixarmos, a essa pequenez, essa humildade e essa pobreza, que nós somos convidados. E aí o evangelho termina, aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Não é uma palavra fácil, nem doce de se escutar, porque ninguém quer ser humilhado. Mas o Senhor vai dizer, se você se exalta, se você é presunçoso, logo, logo a humilhação virá. Mas quando estamos numa humildade, o Senhor nos dá a grandeza, a realeza que vem de Deus. Não devemos ser aqueles que passam à frente, que maltratam, que pisam no outro, mas ao contrário, exerçamos aqui a caridade, o amor para com o próximo, exerçamos de fato esse espírito humilde que se deixa ser conduzido. E essa é a graça que o Senhor quer dar a cada um de nós neste sábado, esse convite a lembrarmos essa frase do Evangelho.
Todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, que neste sábado, que é o dia também dedicado à Virgem Maria, ela que é o exemplo e o modelo de humildade, nos ensine a sermos bem pequenos, como ela foi pequena, a ter um coração humilde que sabe receber tudo de Deus. Tenhamos um belo sábado neste dia e que Deus os abençoe.